E o ponto não é esse, o ponto é que você, no fundo... e aí, claro que vai ter infelicidade, porque tem uma recusa de tudo. Sim. Então, não, eu acho muito ruim trabalhar demais. Então, você está recusando o seu trabalho. Eu acho muito ruim ter que fazer isso com a criança. Vou ter que engraxar sapato agora. Vou ter que agora lavar louça. Então, as crianças vão lavar louça agora. E você vai ter que lavar junto. Isso. Então, quando você começa a desmerecer coisas que te conectam com a vida natural... Perfeito. O desmerecimento dessas coisas que são orgânicas e boas destroem todas as coisas. E aí a mulher, às vezes, ela quer fugir do filho. Ela quer fugir do fato do filho. E aí tem toda essa coisa, meu Deus, mas eu tendo uma criança, minha vida acabou como era. Mas que vida que acabou? Porque você olha agora... O que verdadeiramente acabou, que você não pode fazer mais? Pois é, né? E o que acabou, que era... Tão valioso. Tão necessário e valioso e tão caro que era lá. E agora você tem uma vida na sua frente. Eu realmente acho que a ideia do relacionamento dissociado dos filhos é muito esquisita. E é uma ideia que o mundo moderno criou. Não, eu vou ter um relacionamento, mas não necessariamente está ligado a ter filhos. Ela é muito estranha porque, no fundo, você está dissociando o relacionamento da família. Sim. E a família, que inclusive, aí a família estendida entra nisso. Tanto que você casa com a família da pessoa. Até falo para as pessoas perguntam assim, olha, eu quero escolher uma pessoa para casar. Você tem que entender que aquela família dela vai ser a sua família. Sim. Esse é um ponto decisivo. Você está casando dentro de uma família. Sim. Fala assim, as pessoas hoje estão escolhendo de que maneira a pessoa que vão casar. Vai na loucura. Cheguei na balada, pincei alguém, outro dia acordei um dia, encontrei a pessoa. Tudo ok. Mas você não está relacionando com aquela família, então você não vai ter uma união dessas famílias. Isso vai gerar uma relação disfuncional. Vai dar problema. Se você não conhece uma família, a pessoa... Porque não tem uma racionalidade na triagem também. A escolha do cônjuge ou do parceiro, ela é afetiva, 100% afetiva. Isso. E elas não fazem a gente volta a essa questão da afetividade. A gente tem um outro artigo da neurociência falando também uma correlação inversa direta com quanto se gasta na cerimônia de casamento e a incidência da persistência do matrimônio. Quanto mais gasta, maior o índice de divórcio. É isso. Tem a ver isso? Sim, total. Mapeado recentemente. Cara. Quanto mais se gasta na festa de casamento, a probabilidade de divórcio é aumentada. Diretamente correlacionada. Qual é a leitura? A sustentação daquele relacionamento está em fatores externos. Em aparência. Em aparência. O cara quer mostrar afetiva. Meu Deus, o cara quer mostrar o cisne de bronze jogando gelo, eu já sei que não tá casando. O próximo casamento vai ser no Habib's. É porque a questão uma esfirrazinha pra cada um. Exatamente. Você leva a bebida de casa, traz a bebida de casa. Mais certo. Cada um paga a sua. Cada um paga a sua. Boa, Lelê. Cada um paga a sua. Exato. A questão é assim, o afeto, ele não é controlável pelo ser humano. Nós podemos controlar as nossas decisões, mas não o nosso afeto. E quando a gente entende que afeto, ele não pode gerar decisão, uma decisão coerente. O afeto, ele vai gerar porque o afeto, no fim das contas, ele é um resultado de tudo que você experimentou ao longo da sua infância e adolescência. Então isso é muito ruim, você é uma consequência de atos, entendeu? Você é um empilhamento de fatos que aconteceram na sua vida. Isso não é vida humana. Você não está vivendo, você está existindo. Você é uma somatória de dois, o seu pai mais a sua mãe mais a sua criação é o que está dando você. Caramba, você não é só isto. Existe algo mais. Então, quando a gente entende isso, que o afeto ele não pode gerar uma decisão coerente, mas a decisão gera um afeto ajustado, ou seja, a partir do momento que você realmente se decide, porque aqui é onde está outro problema. A coerência reflete pro afeto. Isso, exatamente. A coerência, ela reflete no afeto. Direcionar os seus afetos. Se ordena eles. É isso aí. Com a decisão aí baseada você consegue. na razão. Isso. Quando as pessoas entendem, Isso quando eu falo assim, então eu vou amar isso. Decida amar o seu marido. As pessoas chegam no meu consultório e falam assim, eu não amo mais meu marido. Eu falei, tá bom, beleza. Faz o seguinte, a partir dos próximos 30 dias, você vai tratá-lo como se ele fosse o melhor homem do mundo. Você vai fazer tudo por ele. Você vai servir, você vai cuidar, você vai conversar, você vai... Como se ele estivesse entregando tudo. Ela fala, mas eu não tenho vontade, porque ele não entrega nada de volta. Eu falei, não importa. Você só vai fazer por 30 dias. Em 30 dias, essa mulher tá apaixonada por esse cara. E por quê? E vice-versa. Porque quanto mais ela ordena a decisão dela, quanto mais ela entende que ela precisa fazer aquilo, ela vai ordenando os próprios afetos. O afeto reflete a decisão racional. É isso aí. O que acontece? Ela começa a ver que os erros dele estavam amplificados na cabeça dela. Segundo, ela começa a ver que as qualidades dele, ela estava esquecendo elas completamente. Então ela vai reordenando o olhar dela. A gente chama isso, no fundo, filosoficamente, falando de respeito. É respect, é olhar de novo. Ou seja, ela olha de novo aquele homem que antes ela não notava. Ela achava que ele era um combo de erros. Ah, ele só erra, ele só faz isso, só faz aquilo. Eu acho muito engraçado que
uma das formas da gente identificar o discurso afetado, o discurso movido pela emoção, ele usa muitas palavras assim, ele nunca faz, ela sempre faz, você é só isso. Nossa, como eu odeio gente que coloca tudo no sempre ou nunca. absolutismo, né? É isso, o superlativo eu nunca faço nada das certo, coisas. então, é isso. Na verdade, o argumento, toda vez que você tenta se justificar demais pra explicar alguma coisa, esses dias eu tava conversando com um casal, eu tava conversando com eles ao mesmo tempo numa consulta. E aí ele queria falar pra ela que ela era consumista. Ele começou assim, ó. Você tem 37 anos, você entendeu? Ou seja, ele começa validando, ou seja, 37 anos você não pode gastar mais do que você gasta. Tá. Ele começa lá atrás. Você tem 37 anos e você é uma consumista maluca. O que ele queria falar pra ela? Amor, você tá gastando demais com a Amazon. Era só isto. Você entendeu? E o que ele queria falar era isto. Só que você entende como é que o argumento... Superlativos O afetivos. argumento dele é afetivo demais. Ele é histérico no argumento. Isso mata o relacionamento. Agora, Vira aqui... uma tese, né? É isso. Quando a pessoa entende que o amor, ele é sobre um processo decisório e sacrificial, isso que o Lucas falou várias vezes aqui, ele é um processo decisório e sacrificial, e o afeto vai vir disto, eu acho que você aprende nessa dinâmica a principal das naturezas do relacionamento humano homem e mulher, que é a tal da natureza do perdão. Se você não entendeu essa... Não tem como se tornar um marido ou uma esposa sem você entender o que é a dinâmica do perdão. Porque o perdão... Achei muito engraçado. Às vezes a pessoa fala assim... eu não sei se ele merece perdão, não sei se ela merece perdão. Olha, peraí. Se ele merecesse perdão, já seria uma obrigação sua dar. Então assim, o perdão é pra quem não merece mesmo. A premissa do perdão é você entregar algo pra alguém que não merece aquilo. Alguém que não merecia, mas você vai dar mesmo assim. A natureza do perdão é, por definição, esta. É por isso que a cruz é o símbolo do amor, perdão, do amor. Não, então você tá falando que você entregou a sua vida por quê? É isso? Não, eu acho que a praxis disso, colocar em ação, traz o princípio da modelagem e mimetização, que a pessoa, ela não... Mas meu marido não merece eu tratar ele a pão de ló, ele ser o melhor homem, não, porque ele não é. Tudo bem, não importa, você vai fazer do mesmo jeito. E a gente tem uma dinâmica relacional de chave e fechadura, que esse homem começa a suavizar, começa a tratar ela melhor, porque ele vai ela está homem. Tratando. Perfeito. É muito louco. E aí a dinâmica relacional, porque um mudou, o relacionamento se restaura. Perfeito. Alguém vai ter que começar. Alguém tem que começar. E só precisa um começar. Não precisa os dois começar. Perfeito. É isso. Não, Sobre esse assunto, eu ia pedir... continua. Ô, Lene, manda uma pergunta do pessoal aí. Eu vou juntar duas aqui que tem a ver... As duas tem a ver em si, né? Que é uma pergunta do Domingos e a do Glauber. A do Domingos é o seguinte, é um comentário que ele fala que... Desculpa, é uma pergunta. Ele fala que a separação com filhos também estão ajudando a não ter mais estabilidade em futuros relacionamentos. E aí a do Glauber, ele fala o seguinte... há a queda da taxa de natalidade, sendo que boa parte da natalidade atual acontece em famílias que se desestruturam. Dá um tapa nas costas dele. Travou aqui. Aí ele fala, é complicado demais. O que vocês têm a falar sobre isso aí? Vai ter que voltar à família, né? Você sabe que quando uma das A primeira pergunta qual que era? A separação com filhos também estão ajudando a não ter mais estabilidade em futuros relacionamentos. Por causa da crença no arquétipo mitológico, né? Meus pais separaram, então casamento não é pra sempre. Então essa opção do auto-sabotar, do desistir, tá sempre presente. Já tá aquela crença intrínseca. Tá caracterizado. E a pessoa... A desistência, ela não entende que o divórcio é a desistência do amar. Porque se o amor é uma decisão racional e sacrificial, quando eu decido me divorciar, eu falo, decidi parar de amar, e é exatamente por isso que o casamento se torna inviável. Mas isso foi uma decisão totalmente de responsabilidade minha. Foi eu que quis parar de depositar a minha energia afetiva, intelectual e espiritual para aquele casamento funcionar, porque eu poderia resgatá-lo. Sim. Só que por causa, às vezes, do mito criador dos meus pais terem se divorciado, por causa de, pra mim, ser extremamente normalizado o divórcio, ou porque eu idolatro as minhas emoções e eu quero me sentir bem no casamento... Só fazer um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas escutam essa fala do Lucas e distorcem ela. Aí a pessoa fala assim, mas eu fui agredida no meu casamento. Pera aí. Vocês têm que entender o seguinte, o que ele tá falando é dentro de um relacionamento que tem duas pessoas minimamente funcionais, essas pessoas estão se desentendendo, não dialogam, elas começam a se afastar, e aí você fala, eu não sinto que eu amo mais. E aí você tem a impressão de que você está se divorciando porque você deixou de sentir porque o outro deixou de entregar. Não foi isso. Você está se divorciando porque você decidiu parar de entregar, não visualizando o que o outro entregava. Perfeito. Você não tinha noção do que o outro estava entregando. E muitas vezes é falta de visão, de entender aquele amor que o seu cônjuge entrega para você. É isso aí. A Mariana tá falando, e quando você trata o outro melhor e a pessoa não melhora? A gente precisa definir o que é melhor. Às vezes a pessoa, sem uma estruturação racional, de compreensão do que uma dinâmica relacional é, às vezes ela fala, eu tô tratando ele melhor.
Só que não tá tratando pior às vezes. Isso acontece muito. Então ela acha que está tratando melhor, que está dando afeto, que está dando carinho, e às vezes o que a pessoa quer é espaço. O que o outro precisa? Essa é uma questão. Tem uma pergunta Isso é muito importante, boa. porque o Jorge tá falando, você precisa entregar o amor que a pessoa precisa. Não é o afeto que você quer dar. Ah, mas eu dou afeto. Mas se o outro não quer afeto, é violência. Eu Aquela parada preciso das de linguagens. espaço. Não tô dando recado pra ninguém aqui, tá? Mas eu preciso do meu espaço e às vezes as pessoas não entendem. Acham que você tá distante. Eu não tô falando pra ninguém aqui. É só falando pra vocês aqui. Tô jogando na mesa Jogando aqui. na mesa AB. aqui. Entendeu? Caso alguém queira se relacionar, saibam que às vezes. Às vezes eu fico na minha, entendeu? Esse negócio de tratar melhor, quando você olha clinicamente o caso individual, via de regra, você vai ver que está dando afeto não requisitado. E afeto não requisitado é violência. Quando você não quer receber... Sim, entendo. Observa aquele seu sobrinho, a sua sobrinha que é super fofa, quando você vê ela, você quer abraçar, você quer beijar, você quer... e a última pessoa, ela foge do Vilela, porque toda vez que você encontra, que você puxa a bochecha, você balança o cabelo, ela não quer te ver. Pois é. Porque o afeto não foi requisitado. Afeto não requisitado é violência. E também tudo na vida envolve uma confiança metafísica que você vai plantar e vai crescer. Você fala assim, mas e se eu arar o campo inteiro e nada crescer? Bom, e se eu montar uma empresa e a empresa capotar? E se eu, na verdade, casar, mas aí eu vou divorciar daqui a 15 anos? E se eu, na verdade, eu não sei o que... É que na verdade, medo faz parte das probabilidades todas também. as coisas, exatamente, todas as coisas do mundo pressupõem a hipótese de falhar. Então você vai, sim, depositar esse amor para ele, sabendo... E essa é isso que, por isso que eu tô falando da cruz, porque eu acho que não tem como fugir da gratuidade do amor em algum elemento. Perfeito. Porque em algum momento você vai ter que se decidir que você vai ter que depositar aquilo sem esperar nada em troca. E isso choca o mundo moderno, porque a gente realmente não está acostumado com o amor gratuito. A gente quer um amor e a gente recíproco, e a gente quer um amor negocial. O casamento, no mundo atual, ele é encarado como uma negociação. Perfeito. Não, eu dou isso pra ele, ele me dá isso. Eu dou isso aqui, ele me dá isso. Eu dou isso aqui. E se ele não me der, eu paro de dar, então a gente para o negócio. E uma tem experiência negócio da irreciprocidade do amor, eu acho que vocês têm muito mais filhos do que eu, vocês vão concordar, é a irreciprocidade do amor filial. Os filhos, o amor eles que você dá e o amor que eles dão, eles não entregam de volta. Aliás, eles vão receber para entregar pro próximo. Pra quando eles tiverem a família deles. Eles nem tem como entregar de volta, porque eles não têm repertório. Eles não têm repertório pra te dar o que você quer. Como é que é? Não tem. O bebê, por exemplo, você sabe que o bebê ele é fofo e tudo, mas ele não entrega muita coisa de volta pra você, porque ele não tem noção alguma. Então, o meu tá viciado em falar não agora. O que você fala pra ele? Eu te amo. Não. Ele fala isso porque não tem. Você falou uma parada aí da questão do matrimônio, que eu sempre toco nesse ponto. Quando a gente sobe no altar, enfim, faz uma jura matrimonial, tem uma pressuposição que a gente coloca no final, que é a jura da fidelidade. Eu te juro fidelidade. E as pessoas têm um entendimento errado do que é isto, né? Da outra vez que eu vi, eu até falei sobre essa questão. Fidelidade não é, de fato, você não trair alguém. Isso é uma nominalização muito, muito bruta e muito rústica do que é ser fiel a alguém. Fidelidade é você estar pautado pela fé e não pela lei, do que seria a lealdade. Ou seja, você não está pautado num contrato, é isso que o Gui falou. Você está pautado pela fé. E a fé não é assim 50% de cada um. Eu dou e minha esposa dá 50%. Se ela não der o dela, eu tô autorizado a não entregar o meu também. Não tô. Isso é lealdade. Só que eu não sou leal a ela. Eu sou fiel a ela. Sabe o que significa isso? Significa que eu tenho que dar 100%. Isso. E se ela der menos de 100%? Eu ainda tenho que dar 100%. A lacuna. É isso. Agora eu tenho que dar os meus e ainda completar o que está faltando dela. Isso é fidelidade. É por isso que ele diz que Deus é fiel. Esta é a relação de plena fidelidade. Ele entrega-se todo, independente do quanto a gente der de volta. Isso acontece na relação das pessoas com o trabalho. As pessoas pensam assim, não, mas e se eu me dedicar completamente ao trabalho e o meu chefe não me reconhecer? Então, aí tem um erro de mentalidade substancial, porque você está imaginando que você deveria se dedicar ao trabalho porque o seu chefe vai te reconhecer. O reconhecimento do seu chefe. O reconhecimento do seu chefe. Esse não é o ponto que ele precisa te pagar, né? Porque ele precisa te pagar, não sei o quê. Esquece isso, porque quando você mergulha, porque você tem que ser o melhor no que você faz, a recompensa já está dada. Perfeito. É o processo de transformação de quem você se tornou. Você já melhorou. Aí se ele não retribui com nada, ótimo, você já é uma pessoa infinitamente melhor. Mas tá aí um negócio difícil de entender pras pessoas, assim. E eu falo pras pessoas e me incluo nessa, porque eu demorei pra cair a ficha de que amar me faria muito melhor do que ser amado.
amar, quem é capaz de amar, se torna uma pessoa melhor, mais feliz, porque ela se torna madura. Porque ela cresce, as coisas deixam de doer dentro dela, as coisas deixam de incomodar. Quanto mais eu amo a minha esposa, menos eu fico um homem inseguro, menos reativo, menos chato, menos implicante, menos tudo. Tudo melhora. Porque agora eu sou capaz de amá-la, eu sou capaz de servir a ela, eu sou capaz de perdoar. Sabe, são coisas tão que às vezes a gente negligencia. A gente mora numa casa que tem com 2 andares, né? Aí a gente vai deitar e ela fala, amor, pega uma água. Aí você tem que descer 2 lances de escada, ir lá na geladeira do fundo, pegar uma água e voltar. O dia que você fala assim, vou fazer isso, o meu estômago, o meu afeto fala, cara, não é porque que mulher é folgada. De novo isso. Meu afeto fala isso. Mas minha razão fala, não. É minha esposa, eu vou fazer por ela. Ao descer 2 lances de escada, pegar água e voltar, eu peguei uma água. Aquilo que o Gui falou, eu fiz um bolo. Eu trouxe a água pra ela. Eu cheguei um homem melhor. Eu já sou um homem melhor a partir daquele exato momento. E esse homem melhor que eu sou é um homem que ela vai admirar mais. Ela já me olha diferente. Pronto, esse ciclo... Ela falar, eu pedi, era gelada, aí você trouxe... Aí você dobra a aposta. Aí você desce, Dobra a joga aposta. gelo... Ainda chego fazendo uma graça. Aqui, minha senhora, minha rainha. Aí ela vai rir. Pronto, a noite vai ser boa. Eu tenho certeza que a noite nesse dia vai ser boa. Que o cara não vai virar um boquete, né? Fala, ô Lene! Eu acho justo.